paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Queridos, eu caí na besteira de pedir uma oportunidade para o Guilherme, ele acabou topando, né? E hoje a gente veio não ministrar, não pregar, né? Mas está compartilhando coisas que Deus tem falado aos nossos corações, coisas que Deus tem esperado, né? Acerca de mim e acerca da igreja, né? Não é nada novo, é algo que os nossos líderes, muitos dos servos de Deus que vêm aqui esse altar já têm ministrado, e parece que é uma urgência, tanto como foi falado aqui, como o Mauro ministrou, que é uma urgência, que vidas estão sendo ceifadas, e a igreja ela precisa se manifestar. A palavra do Senhor diz que é por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifesta. Então nós temos que buscar o que nos é oferecido para que nós venhamos, como filhos de Deus, se tornar, deixarmos de ser crianças e sermos filhos maduros. Como foi ministrado aqui, nós temos uma luta. E criança não entra em luta, irmãos. Criança, se for entrar em luta, criança se for entrar em uma guerra, em uma briga, é só na orelha que ela leva. Só cascudo que ela leva. Porque é imatura. Mas, infelizmente, em uma guerra onde o diabo é nosso adversário, ele é covarde. Ele não escolhe. E ele vai escolher se brincar, é quem é mais vulnerável, quem não é bobo. E o que eu queria estar falando hoje é o que tem sido ministrado a nós aqui, é acerca de crescimento. E como não pode deixar de ser o nosso modelo de crescimento perfeito é Jesus, né? Então esse é até o tema da minha mensagem. Pensem, tem até tema para a mensagem, é Jesus, nosso modelo de crescimento. Por que crescer, queridos? Eu queria já aqui começar protestando que o Marcelo ele roubou uma parte da minha mensagem, né? Que ele veio falar acerca de guerra, né? Acerca de situações que ocorrem. Então, a gente pequeno, criança vai para a guerra só na África, né? Só na África, só nesses países assim que tem gente endemoniada, assim, que coloca criança para ir para a guerra. Mas assim, em uma nação normal, em uma condição normal, em uma nação assim que existe uma democracia, a criança não vai para a guerra. E da mesma forma, Deus ele não vai nos dar aquilo que nós necessitamos para lutarmos se nós formos crianças, né? Quer ver um texto aqui, ó? Abre lá em 2 Coríntios 10, 4. Segunda Coríntios 10, verso 4. Quem pode ler com voz de trovão ou trovoa? Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. A minha versão, ela é eu vou botar aqui na NVI. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não é a mesma coisa. Agora, abram lá em Efésios 6, 12. Esse foi o texto que o Marcelo citou. Lê aí, Marcelo. Me ajuda aí, mano. Amém, queridos. Então, dentre tantas condições que são necessárias para que a gente cresça, é necessário que nós venhamos buscar o crescimento e Jesus como modelo, porque nós temos uma guerra a ser travada,
né? E ele é o nosso modelo de quem venceu a morte, de quem venceu o diabo, né? E num breve tempo ele esmagará Satanás embaixo de nossos pés, amém? Outro motivo para que nós venhamos crescer, porque é importante que venhamos crescer, é para que nós venhamos administrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas enquanto criança nós não podemos, né, administrar riquezas e tomar posse da herança. Vamos continuar em Efésios 1,16. Quem pode ler? Não pare de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Até o 18, perdão. Não pare de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosos as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Amém. A minha versão ela fala assim, ó, no 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Aí fala aqui, ó, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, queridos, para que, da mesma forma como Deus não vai dar armas para que nós venhamos lutar, Deus também não vai entregar em nossas mãos para que nós venhamos administrar de forma correta, de forma sábia, riquezas. Não vamos poder tomar posse de herança, porque nós somos imaturos. Veja o que Gálatas 4, verso 1 e 2 fala. Eu vou ler isso aqui. Gálatas 4, verso 1 e 2. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, veja bem. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai, né? Esse tempo determinado por Deus, ele depende da gente, vai depender da nossa ação, vai depender do nosso posicionamento. Outro motivo pelo qual nós devemos, a todo custo, estar buscando crescermos, buscarmos o amadurecimento, para que venhamos dar frutos, né? Criança, uma árvore imatura, quando é pequena, ela não pode dar frutos. João 15,16, o Senhor ele fala aos discípulos dele. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Ele fala: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna. Qual é o fruto que permanece para a vida eterna, irmão? Alguém pode dizer? Almas. E nós só podemos... Criança pode até gerar criança, mas vai ser instável tanto um como o outro. Mas se você é adulto, se você é maduro, você vai gerar outra pessoa madura, né? Como Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele imitou um modelo perfeito. Então ele pedia para que os outros o imitassem, porque ele tinha Cristo como modelo. Então, vamos entrar aqui a um texto. Eu queria ler antes Efésios. Eu gostei de Efésios, pensa. Efésios 4. Efésios 4, do 13 ao 16. Você não fez o seu plano de leitura essa semana, você vai fazer o do mês todinho essa noite, amém? Efésios 4, 13, amém, irmãos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos ao quê? À maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
O propósito é que não sejamos mais como que, irmãos? Como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce, edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós vemos aqui, irmãos, que desde o início da igreja já se fazia necessário um crescimento. Nós lemos 4 versículos seguidos, e nos 4 versículos o apóstolo Paulo fala acerca de não sermos mais crianças, de buscarmos a maturidade e de crescermos, de não sermos enganados. Está aí mais um motivo para que nós venhamos buscar a maturidade, para que não venhamos mais ser enganados por qualquer tipo de doutrina, mas venhamos conhecer a sã doutrina. Então vamos a Jesus. Há uma profecia de Jesus, Isaías 9:6, que fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Mesmo Jesus, ele foi menino, né? Mas que modelo de menino, que tipo de criança ele foi? O profeta está falando de 2 fases, uma fase dele menino e uma fase dele já adulto. E nós podemos aprender o que com Jesus, né? Há uma passagem, assim, a infância dele, o tempo dele de criança, foi um mistério, não foi manifesto. Fala-se muito o que temos de informação acerca da infância de Jesus em Lucas 2, que começa a falar do seu nascimento, mas eu queria tratar de quando Jesus já está em Israel. A criança, ela deixa de ser criança bem mais cedo, assim, ela começa a ter atribuições e a ser responsabilizada e poder tomar decisões por si só a partir de 12 anos, né? 12, 13 anos. Tem até uma cerimônia lá que daqui a pouquinho eu quero falar acerca dela. Vamos ler Lucas 2. Abra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Verso 40, do 40 até o 52. Amém. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Então, o versículo 40, a palavra ela nos fala que Jesus ele crescia e ele se fortalecia. Isso aqui está falando de algo natural. Jesus não tinha nenhum problema de nanismo, ele não tinha nenhum problema físico, então o natural
de Jesus foi como é na grande maioria das pessoas. O problema é que, às vezes, existem pessoas que são crescidas, que são fortes, mas já a maturidade, mas já o espiritual, ele não acompanha. Jesus, ele era equilibrado, ele crescia. Isso aqui, o texto está falando mesmo de algo natural. Quando ele crescia, ele não ficou anão. E ele se fortalecia, era de força mesmo, né? Ele precisava trabalhar, precisava ajudar o seu pai. Há uma passagem que ele fala assim, que se alguém te obrigar a andar 1 milha, que você ande 2. Aquilo ele experimentou no literal, né? Então, era algo que os soldados romanos faziam. Eles obrigavam algum judeu que estava debaixo da servidão de Roma a carregar suas bagagens ali. Então, quando Jesus fala isso, ele experimentou, ele viveu isso aí na prática. E a pessoa não podia ser fraquinha de tudo, né? Aquelas coisas pesadas, aquelas tralhas de soldado. Então, aquilo ele se enchia de força mesmo. Não era marombeiro, não ia para a academia, não, mas ele ia criando músculos, né? Isaías 53 diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos, né? Então, naquela época, era trabalho braçal. Só que a grande sacada, o grande ensinamento de Jesus está aqui, irmãos, no mesmo versículo. Ele se enchia de sabedoria, não é verdade? Então, era algo que ele procurava, que ele proporcionava a si mesmo. Filipenses 2, quem pode abrir e ler para mim Filipenses 2, do verso 5 ao verso 8? Então, queridos, a gente pode olhar assim, mas Jesus, ele era filho de Deus, não vale, né? Ele sabia tudo. Mas aqui, essa passagem, ele fala que antes de pedir ao Pai para vir, ele se esvaziou. Ele abriu mão de todos os atributos divinos, né? A própria Bíblia que está dizendo, ele se esvaziou e ele se tornou semelhante aos homens, ou seja, não há desculpas para nós. O que Jesus fez, ele fez semelhante a cada um de nós. Então, da mesma forma como Jesus, ele buscou se encher de sabedoria, ele vinha crescendo naturalmente nas coisas naturais, mas ele buscou se encher de sabedoria. Quando fala que ele se esvaziou, ele tem a mesma condição que nós temos. Agora, eu faço uma pergunta aos irmãos: como se encher de sabedoria? Qual a receita? Alguém? Um de cada vez, por favor. Amém, também. Tiago dá uma dica boa. Tiago dá uma dica boa de como se encher de sabedoria. Faculdade? Faculdade resolve? Cursinho? Aí é inteligência, é conhecimento, né? Sabedoria vem de quem? Qual é a fonte? Sabedoria vem de Deus, amém. Olha só o que Tiago, do 1 ao 7, fala. Quem pode ler Tiago 1, versos do 5 ao 7? Rocha. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus e pagar pelo Deus de Deus. Meus irmãos, sintam-se felizes quando... Será que eu te falei o certo mesmo, mano? É o 5. Isso. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Ó. ele a dará, porque é generoso e dá com vontade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as
Então, irmãos, a fonte da nossa sabedoria é Deus. Só falando com relação à questão de Jesus se esvaziar, Jesus ele abriu mão dos atributos, como eu falei. Dentre alguns atributos estão onisciência, né? Que é a capacidade de saber todas as coisas. Jesus, nós vemos ele muitas vezes nos evangelhos fazendo pergunta, né? Há quanto tempo está enfermo? O que você quer que eu faça? Onipresença, a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia fala que Jesus percorria de cidade em cidade, ele ia de cidade em cidade pregando e manifestando ali as virtudes. Onipotência, né? O poder pleno de Jesus. Ele buscou ser cheio do poder do Espírito Santo para que ele pudesse operar as maravilhas. Ele abriu mão de tudo isso para nos mostrar o caminho que tinha que ser. Outra passagem acerca de sabedoria está lá em Provérbios 8. A própria sabedoria personificada fala. Provérbios 8, do 12 ao 17. Eu vou ler. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Meu comportamento, mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem entendimento e poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Então, aqui está a chave. Jesus amava a sabedoria. Existem versões que falam, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me procuram, me encontrarão. Há uma versão também, não sei se é a King James, que fala, os que diligentemente me procuram, me encontrarão. Então, está uma chave do que Jesus fazia, buscar. E por qual condição essa? Era pela oração. Ele já de muito jovem, ele já exercia a oração, ele já tinha oração, ele já tinha a busca de Deus, ele já queria uma intimidade com Deus. E é isso que nós temos aqui feito a cada dia. Nós temos tido turnos de oração. Eu não sei, na época de Jesus, quais eram os recursos que ele tinha. Né? Hoje nós temos aqui, como foi dito, como alcançar sabedoria? Pela palavra. Nós temos N aplicativos de Bíblia, nós temos Bíblia impressa, nós temos ministrações dos pastores aqui da nossa igreja, para que nós venhamos nos alinhar numa mesma visão, no mesmo pensamento, e muitas outras ferramentas, né? Então, Jesus, ao seu tempo, ele deu o jeito dele lá. Eu não sei se ele ia para a sinagoga orar, eu não sei, eu só sei que ele se virou, né? E hoje nós temos muito mais. Nós vivemos um país que tem liberdade, né, para que a fé venha a ser professada. Então, nós temos que aprender com ele. Eu acredito que ele não tinha tantos recursos. Hoje não tinha a Bíblia ainda impressa, né? Não tinha, ele só tinha o Antigo Testamento, só tinha a lei, né? A lei, a Torá e os livros dos profetas e os salmos. Hoje nós temos não só a Bíblia, nós temos vários homens de Deus que deixam seu testemunho, que deixam em livros tudo aquilo que nós podemos aprender já sintetizado, né? Aquilo que são anos de ministério, nós podemos ali adquirir e estar ganhando experiência com isso. Então, o Espírito Santo também dá sabedoria. Veja só, Isaías 11. Eu não vou falar o versículo para vocês não acharem primeiro do que eu. Isaías 11, 1. Amém? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então está aqui, irmãos, mais uma dica. Jesus buscava pelo Espírito Santo, né? Jesus se santificava, Jesus se separava
e ele ansiava. E ele próprio, ele nos ensina em Lucas como é que nós, da mesma forma que como temos que pedir sabedoria, ele nos ensina em Lucas 9, verso 11. Não, é Lucas 11. Lucas 11, versos do 9 ao 13. Oração, irmãos. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, olha que maravilha, irmãos. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir? Irmãos, temos pedido o Espírito Santo? Será que nós temos ansiado mesmo como Jesus ansiou? Né? Fica a dica de Jesus, né? Que venhamos buscar esse Espírito que concede fortaleza, que concede sabedoria, que concede inteligência, conhecimento, né? Então, ou seja, ele se enchia de sabedoria pela oração e pela busca do Espírito Santo. Nos versos aqui 41 e 42, isso aqui vale aqui um pouco para pais. Quantos pais nós temos aqui essa noite? Quantos pais? Então, deixa eu retornar aqui ao texto. Dá nele celular. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então, irmãos, eu falei acerca de uma cerimônia que era realizada quando a criança, o homem, né, ele passava de criança para adulto. Tinha um nome, parece nome de boteco, mas é porque é em outro... Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Era quando o menino passava de criança para adulto. O nome Bar Mitzvah significa filho da lei. Quando ele começava a ser, pela própria lei, responsável pelos seus atos. E ele fazia essa leitura em público. E o que é interessante, o que os pais de Jesus eles nos ensinam, é que os pais eles têm essa responsabilidade de conduzir os seus filhos a uma maturidade, né? A apresentá-lo diante de Deus. O texto diz que eles, de ano em ano, eles iam. Graças a Deus, a rede tem crescido, hoje tem bastante criança, tem bastante jovem, tem bastante gente, mas assim, uma coisa que eu aprendi, irmãos, a duras penas, então eu não venho aqui fazer juízo de valores, nem julgar quem não esteja fazendo. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que passar por situações, Deus tem que dar um aperto, tem que dar um puxão de orelha, para a gente começar a compreender alguns princípios. Eu vejo aqui os pais de Jesus cumprindo princípios, 2, no mínimo, que é o princípio de honra. Né? Nós temos aqui algo que é estabelecido, que isso não é facultativo. Isso é facultativo, pastor? Vir à rede, receber uma palavra, ser ministrado, está aprendendo, mas parece que tem momentos na nossa vida que a gente pensa que é facultativo. A gente não quer expor os nossos filhos aquilo que tem de melhor, que é estar na casa de Deus, que é ser ministrado. Então, você, quando deixa de fazer aquilo que Deus estabelece, que Deus dá as direções pelos pastores, você quebra um princípio que é o de honra. Quando nós estamos aqui, quando nós trazemos os nossos filhos, nós estamos honrando a Deus, nós estamos honrando as pessoas que pagam um preço para estarem aqui ministrando, que estão jejuando, que estão orando, que estão clamando. Chega a ser incoerente. Eu não trazer os meus filhos para cá e, de repente, orar para que Deus tire
crianças das drogas, para que tire jovens das ruas, do crime, do tráfico, sendo que eu próprio não honro aquilo que a minha igreja concede a mim, para que venha, e concede aos meus filhos, para que eles venham crescer. E eles ensinam também outro princípio, o princípio da unidade, né? Às vezes eu tenho aqui o meu ministério, e eu quero que Deus venha me abençoar, mas eu só penso no meu ministério, eu não penso no outro. Eu tenho um ministério, seja qual for, e eu oro, clamo a Deus, para que pessoas venham estar somando, para que pessoas venham estar multiplicando naquilo que é me atribuído. Mas no que é atribuição de outra pessoa, eu não venho, eu não faço, né? Então, assim, isso fica a lição para nós. Eu aprendi isso, Deus ministrou ao meu coração. Então, assim, muitas coisas eu ainda preciso aprender, eu preciso ainda me doar muito mais. Mas eu vejo aqui uma grande lição. Lá, irmãos, naquela época não tinha moleza, não tinha transporte público, era a pé. Então, quando tinha a festa da Páscoa, havia uma ordenança de quem morasse até tantos quilômetros, eu não sei se é 50, alguma coisa assim, era obrigado a todos os anos ir à Páscoa. Então, eles foram a pé. A Bíblia aqui mesmo narrou que eles andaram um dia inteiro e depois tiveram que retornar a Jerusalém, porque o menino Jesus ficou ali. Jesus ficou, ele quis ficar ali em Jerusalém, ele ficou maravilhado, né, com todas aquelas cerimônias. Então, às vezes entra ano e sai ano, e tem irmão que não traz o filho na igreja, não é verdade? Já entrou ano, saiu ano, assim, você esperava, infelizmente, até líderes, que precisam trazer os filhos para isso, para esse contexto, né, porque nós somos produtos do meio. Então, é necessário. Então, fica essa lição. E o que acontece, irmãos? Logo assim, eu não posso dizer que essa cerimônia aconteceu com Jesus. Então, se a gente pesquisar, hoje o Google tem fartas informações acerca disso. Então, pessoas na teologia afirmam que essa foi o rito de passagem de Jesus da fase de criança, da fase de menino, para a fase adulta. E qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele, quando tem esse contato com a religião, no bom sentido, quando ele tem esse contato com a igreja, da época, quando ele tem esse contato com o templo, a primeira coisa que ele faz, ele temporariamente, ele abrir mão, né, dos seus companheiros, das suas companhias de costume, né, de quando ele era criança, abrir mão até de estar mesmo com os pais, abrir mão até de estar na segurança dos pais, para estar em Jerusalém, para estar aprendendo com os mestres da lei. Então, essa questão dos parentes de Jesus, a família de Jesus era assim, com exceção dos pais, os irmãos e os primos de Jesus, a parentela, eles eram meio carnais, irmãos. Eles eram assim, meio atribulados, né? Deixa eu ver aqui uma passagem aqui, algumas passagens. Os parentes de Jesus não eram muito espirituais. Eu anotei aqui no meu caderninho do Ben 10. Leia lá em Marcos 3. Marcos 3, 20 e 21. Quem é o candidato a ler, por favor? Lucas 8. Marcos 3, versículos 20 e 21. Amém? Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para ofender, porque diziam: está fora do... Por que isso, irmãos? Eu li em um manual de teologia o seguinte, que não era porque eles eram endemoniados ou tal, mas o que acontece? Jesus, ele tinha um emprego, né? Ele tinha uma empresa, era marceneiro, carpinteiro, não lembro agora qual mexe com madeira, carpinteiro. E o que acontece? De uma hora para outra, Jesus ele larga tudo, ele deixa o seu emprego. Então, o pessoal, eles não eram tão espirituais assim como Jesus, eles não pagaram o mesmo preço
que Jesus pagou de busca. E quando chegou o tempo do ministério dele, chegou a hora, pronto, ele foi. Todas essas práticas que ele fazia foram durante muitos anos. E existem, o autor, esse teólogo, ele lista três circunstâncias. A primeira é que Jesus parece que endoidou, deixou o emprego, foi ser um pregador itinerante, se dizendo filho de Deus. A segunda razão era porque Jesus ele estava enfrentando ali os poderes, as autoridades religiosas. Ele estava confrontando e a sua vida estava em perigo de morte mesmo. Então, os parentes de Jesus, eles diante dessas circunstâncias, eles queriam prendê-lo. Uma outra razão eram as companhias de Jesus. Nesse versículo, ele escolheu para si os seus discípulos, né, os futuros apóstolos, e o povo olhava assim, tinha pescador, tinha um que ia brigar, puxava peixeira, né, que era Pedro, tinha os filhos do trovão que queriam orar e descer fogo do céu para matar pessoas ou destruir pessoas que Jesus queria trazer salvação. Tinha um zelote, um nacionalista, tinha um cobrador de impostos. Então a família de Jesus vê todo aquele quadro ali e fala, o homem endoidou. Vamos prender ele, vamos levar para o sanatório da época, né? Outra passagem acerca dos irmãos de Jesus está lá em Lucas 8. Irmãos ou parentes de Jesus está lá em Lucas 8, do 19 ao 21. Eu vou estar lendo aqui para ganhar tempo. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, irmãos, quem é irmão de Jesus tem que ser espiritualmente, né? Não segundo a carne. Ele vai considerar quem é segundo a carne. Mais uma passagem aqui, João 7. João 7, versos do 2 ao 5. Alguém pode ler? Até os 5. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, como tudo realize os seus feitos em oculto, e faça essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam em. Infelizmente, irmãos, essa era a condição da parentela de Jesus. Eles não pagaram o mesmo preço que Jesus pagou, e ele mesmo manifestando ali tantas maravilhas, né, tantos prodígios, arrebatando tantas pessoas, pelo menos em vida, os irmãos dele não botaram muita fé nele. Então, assim, chega um tempo nas nossas vidas de maturidade, que a gente, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para ninguém sair de casa, não, amém? Mas, assim, chega um tempo nas nossas vidas que a gente tem que escolher quem é que vai nos influenciar. A gente tem que escolher com quem que nós vamos andar, quem vão ser nossos modelos, quem vão ser nossos exemplos, né? Fica a pergunta, com quem você tem se relacionado, né? Que tipo de pessoas, a quem você tem dado o seu tempo, né? Com quem você tem gastado ali as suas horas, né, de frente do celular, que tipo de conteúdo você tem recebido, não é, jovem? A Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ao longo da nossa vida, a gente, infelizmente, é bombardeado de muita porcaria, de muita sujeira, e nós temos que fazer todo um processo de volta. Então, que nós possamos gastar o nosso tempo com leitura da palavra, com algo que venha nos edificar e que venha nos dar a condição de herdarmos uma vida eterna. Amém? A chance que nós temos é agora. Aqui, com relação a Jesus ali,
com os doutores, a Bíblia, lá foi relatado assim, ouvindo e perguntando. Irmãos, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, Deus, ele é sábio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se há um sentido na Bíblia que é exigido, é o da audição. Sim ou não? Sim ou não? A fé vem pelo quê, irmãos? E ouvir o quê? Amém. Romanos 10, 17, essa passagem. Isaías 1, 19, Deus fala assim, se vocês quiserem e vocês me ouvirem, o que vai acontecer? Se vocês quiserem, vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Tem sido nossa igreja, os nossos pastores, a cobertura dos nossos pastores, pastor José e pastor Jonatas, eles ministram muito acerca do Apocalipse, né? Eles ministram muito acerca do que vai acontecer, dos acontecimentos futuros, para que nós venhamos nos preparar. Jesus, ele escreve, ele pede para que João escreva 7 cartas. Alguém sabe dizer qual é o mesmo conselho que Jesus dá às 7 igrejas? Quem é que sabe o que Jesus fala? Há uma mesma fala para as 7 igrejas. Ninguém. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, vocês acreditam? Tem alguém me ligando agora. Misericórdia. A última igreja, irmãos, eu vi o seminário de escatologia do pastor Jonatas. A última igreja, a igreja assim, que eu acho que mais recebe repreensão, que está mais doente, é a igreja de Laodiceia, né? Que ela se diz rica, mas é pobre. Jesus, ele fala mais uma vez acerca de audição para aquela igreja. Ele fala o quê? Eis que estou à porta, e o quê? E bato. Quem o quê? Quem me ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, não basta só ouvir. Quando se fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, esse ouvir tem que ser com obedecer. Quando Jesus fala, se vocês me ouvirem, não basta ouvir, você tem que ouvir, você tem que estar aberto para estar obedecendo aquilo que Jesus tem falado a você, né? O que o Senhor tem falado a você nesses dias? O que Jesus tem ministrado? O que Ele tem pedido a cada um de nós? Quais são as ações? O que nós devemos ter que estar deixando ou cumprindo, como Jesus repreende essa igreja e muitas outras aqui. Então, irmãos, Jesus, ele perguntava, ele escutava e ele perguntava, ele tinha sede para que ele viesse receber ainda mais, né? Eu vejo isso como uma curiosidade. Há uma passagem em que Moisés também foi um homem que Deus tirou do meio da sua parentela. Moisés também, ele optou, quando ele chegou a uma idade, se não me engano, de 40 anos, que diz que é uma idade de maturidade, que você começa a fazer síntese da sua vida, fazer um balanço, e você mudar de atitude. Moisés, ele escolheu, ele abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó. E ele preferiu sofrer com Cristo, né? Mas visando algo muito maior, visando a eternidade. Então, mais um exemplo. E Moisés, ele é interessante, ele está no monte, ele está ali servindo ao sogro dele, está pastoreando, ele está como um servo. Quem quer ser usado por Deus, a primeira condição que tem que ser é um servo. E ele está ali na condição de servo, e ele vê aquela sarça ardente, né? E Deus fala com ele do meio daquela sarça. E eu falo para vocês assim, ele podia ter tantas reações, ele podia correr, né? Mas só que quando ele vê aquele sobrenatural, ele diz que ele ia se virar e ele queria ver. Isso demonstra curiosidade, né? Pelo sobrenatural de Deus, pelo que Deus pode fazer. Então, Jesus, da mesma forma, ele ficava atento, ele ouvia os ensinos dos mestres da lei. Só que ele dá um conselho lá na frente, quando ele está no ministério. Vocês façam o que eles dizem,
mas vocês não façam o que eles fazem. Não é verdade? Então, deixa eu ver aqui onde eu estava mesmo. Então, nós temos que ouvir ao Senhor e nós temos que também obedecer, ouvindo e perguntando. Apocalipse 3:20, verso 49. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Irmãos, o que eu aprendo com isso? Quem tem aí a versão King James? Quem tem a versão King James que pode ler para mim o verso 49? Ninguém. Lucas 2:49. Amém. Ele fala que vocês não sabiam que eu devia estar tratando dos assuntos concernentes ao meu pai. Ou mesmo, quando ele fala, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Aqui para os pais, os filhos que estão na casa de vocês, a vontade que tem que ser feita é de quem? As direções é de quem? É dos seus filhos ou de vocês? Né? A vontade que tem que ser feita é a vontade do Pai. Jesus, quando ele busca estar na casa do Pai, ele está buscando saber a vontade de Deus para a vida dele. Ele está querendo não a vontade dele mais, mas a vontade de Deus. Os assuntos concernente é o que é do interesse do Pai. Então ele estava ali, ele abriu mão de estar com os pais naturais dele, ele entendeu que ele tinha um Pai nos céus e muito é falado acerca da vontade de Deus. O próprio Jesus, ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita o quê? A sua vontade. Romanos 12, 12, verso 2. Romanos 12, 2. O que Paulo fala acerca de vontade? Amém. Então tá aí, existem até níveis de vontade, irmãos. E o nosso alvo tem que ser buscar a perfeita vontade de Deus. Tem a boa, tem a agradável e tem a perfeita. Mas o nosso alvo tem que ser buscar a perfeita vontade de Deus. Paulo ora em Colossenses 1:9. Ele ora para que nós venhamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Efésios 5:17. É interessante que ele, olha o que Efésios 5:17 fala. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando ele fala aqui para a igreja de Éfeso, para que eles não sejam insensatos, é para que eles não sejam burros, né? Busquem, ao invés da própria vontade sua, procurar saber qual é a vontade de Deus. E o melhor lugar onde nós podemos procurar saber qual é a vontade de Deus é na sua palavra, é na sua casa, é estar debaixo das direções do Senhor. Por último, queridos, mas não menos importante, Jesus ele nos ensina sobre respeito e submissão, né? Ele era o Filho de Deus, ele tinha consciência de que era filho de Deus quando ele entra nessa idade madura, quando ele entra nesse tempo em que ele se torna responsável pelos seus atos. Então, a cada dia ele via se enchendo, ele vinha crescendo tanto em tamanho como em sabedoria para com Deus e para com os homens, mas a Bíblia diz que ele retorna com seus pais e foi submisso a eles, né? Então, independente de tudo aquilo que ele tinha, de toda aquela bagagem, de toda a carga dele, ele praticou, ele respeitou quem estava
quem Deus colocou como autoridade sobre sua vida. A Bíblia, ela diz, para que nós venhamos honrar os nossos pais, esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai para que te vá bem, né? E para que viva muito na terra, e se prolonguem os seus dias. E isso não é, irmãos, somente com relação a pais, mas também com relação às autoridades espirituais, né, que é dito que são dignos de dupla honra, os pastores, as autoridades que são constituídas. Como foi falado aqui, nós temos que abençoar as nossas autoridades, nós temos que orar pelos que estão em eminência, pelos que estão acima de nós, para que venhamos ter uma vida sossegada. Então, queridos, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite, que nós possamos aprender com Jesus. Nessa passagem, né, ele deixa muitos princípios, alguns que eu consegui atentar, muitos outros estão aqui que só com a meditação, só com a busca, nós podemos, assim, ser instruídos mais. Mas eu agradeço ao irmão Guilherme a oportunidade, né, e que Deus possa nos abençoar e nos conduzir a esse crescimento, a essa maturidade, porque a criação ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Amém?